Fala rapaziada, hoje a gente vai dar uma olhada em uma teoria que eu inventei sobre Ratatouille enquanto eu tava produzindo o vídeo principal dessa obra. A questão é que eu olhei para isso que eu pensei e acabei tendo a epifania de poder fazer outro vídeo dedicado a esse outro tema. Então, sem mais enrolação, vamos lá, a teoria dos 4 intelectos com Ratatouille. No filme nós somos apresentados a 4 personagens muito importantes para nossa análise. O primeiro dele é o Gusteau, um chefe de cozinha que aparentemente é muito virtuoso, era uma pessoa muito boa. Bom, na verdade não importa o que ele foi em vida para nós, o que importa é o que o Remy acha que ele é. Pro Remy, o Gusteau é uma pessoa muito sábia, que tem os melhores conselhos e é o melhor chefe de cozinha que já existiu. O Remy deseja ser como o Gusteau, um chefe de cozinha justo, virtuoso, moral, ético e bom no que faz. O Remy, por si só, é um excelente chefe de cozinha. Ele é uma pessoa centrada que vai atrás do que quer e faz o possível para conseguir. E ele só consegue porque vive imaginando o Gusteau dando dicas para ele. Assim que ele se perde da família. Quando os laços são quebrados, ele se obriga a criar outros, a se importar com outras coisas. E é lá no restaurante que nós vemos o Linguini. O Linguini é uma parte mais humana, é um cara meio perdido que não é muito bom em muita coisa, que ninguém espera que se torne nada e nem ele espera muita coisa de si. Podemos dizer que o Linguini é um ser humano comum, alguém que só tá ali e não sabe o que fazer. Ele é emocionado, ele se guia pelos prazeres momentâneos, ele vai atrás do que pode dar certo pra ele, do que pode colocar ele em vantagem em relação aos outros. Normalmente ele é temperamental e não consegue fazer as coisas sozinho, ele é como uma criança, sempre dependendo de algo ou alguém. Em contrapartida nós temos o Anton Ego, que eu diria ser o que nós concebemos por ego, ou seja, a parte de dentro de nós que é recheada de preconceitos e expectativas, e é justamente o que ele é, um homem velho cheio de expectativa que vive colocando pressão e destruindo carreiras com suas críticas ácidas. Pode-se dizer que ele é até amargo algumas vezes, principalmente a ser desafiado novamente pelo restaurante do Gusteau. Tá, mas agora que eu dei uma breve definição do que são essas 4 personagens, o que isso quer dizer? Bom, é por isso que eu tô aqui hoje. A minha teoria é que na verdade todos nós somos inicialmente como um Linguini. Temos uma parte sem rumo, uma parte que não sabe muito bem como fazer e nem o que fazer. A gente não tem muita expectativa sobre nós, nem grandes esperanças de um futuro melhor. Geralmente somos emocionados. Tudo que nos acontece nos deixa com as emoções à flor da pele. Quando ficamos com raiva, ficamos com muita raiva. Se ficamos apaixonados, ficamos cegos de paixão. E esse é o nosso lado emocional. O lado que sempre se rende às coisas que nos despertam mais emoções, seja qual for essa emoção. Sentimos prazer em sentir, não importa o que, só queremos sentir. Melhor ainda se for algo bom, mas se não for, tudo bem também. Só que por acidente, por trauma, por estudo ou por qualquer outra situação, de uma hora para outra começamos a pensar, começamos a planejar as coisas que podem ou não acontecer com a gente. É como uma tentativa, por exemplo, a do Linguini foi a tentativa de cozinhar. E mesmo que tenha ficado ruim, aquilo foi uma tentativa. Aquele lapso de consciência que passou por ele de tentar fazer algo novo, de tentar contribuir para a humanidade, de tentar fazer algo por si, foi o que deu a ele um pingo de razão. E essa razão é o Remy. Quando o Remy chega, ele começa a controlar o que Linguini faz. É mais ou menos o que acontece quando você começa a desenvolver a razão. Você começa a pensar nas coisas que você faz. Você encontra o que você quer fazer e você vai atrás disso sem olhar para trás. E mais do que isso, quando a razão é desenvolvida, o lado racional e o lado emocional se comunicam de tal forma que é aparente. A divisão dos dois intelectos se torna algo que você fica em choque por nunca ter notado que isso existia antes. E é o que acontece no filme. O Remy, que é a razão, e o Linguini, que é a emoção, começam a cooperar, a trabalharem juntos. Porque a razão entende que sem um corpo, sem o que a natureza construiu, ela não pode ir a lugar nenhum. Enquanto isso, o emocional entende que sem a razão, ele vai continuar aparentando um bebê chorão a vida inteira, e ele vê a razão como uma oportunidade de tentar se desenvolver tanto profissionalmente quanto amorosamente. É como a cena em que o Linguini beija a Colette. Tudo bem que foi acidente, mas foi a razão que começou. Só que para essa razão ter começado a se desenvolver para início de conversa, foi necessário um ideal, um símbolo a ser seguido, alguém com que ele pudesse se espelhar. E esse alguém foi justamente o Gusteau. Foi ele que indicou todos os caminhos que o Remy deveria seguir. Foi o ideal que mostrou onde o Remy gostaria de chegar. E é com esse ideal que nós, seres puramente emocionais, podemos criar a nossa razão. É com aonde você quer ir que a razão começa a prosperar de fato. E só assim ela pôde finalmente trabalhar juntamente com o lado emocional. É necessário notar que durante um bom tempo, o lado emocional foi subordinado ao racional. Afinal de contas, se o lado emocional ficasse no controle, toda e qualquer coisinha que fosse acontecer iria estourar e transbordar. Todos os sentimentos iriam sair pulando por aí, desde tristeza, alegria, raiva, mas o racional não deixou isso acontecer. Ele foi forte o suficiente para manter o emocional na linha, rigorosamente, manter onde ele deveria realmente estar, sem precisar se explodir, sem ficar demasiado alegre nem demasiado triste, simplesmente com a ataraxia, a tranquilidade da alma. Só que por deslize ou por alguma emoção forte demais, o lado irracional não pôde continuar acompanhando o Linguini. Isso porque ele se apaixonou perdidamente pela Colette, e não que isso tenha sido errado, não foi. O que aconteceu é que os dois lados perderam a comunicação, deixaram de estar em hierarquia. O lado racional se revoltou
juntou com o lado racional. Isso fez com que os dois ficassem afastados. Isso é só um lembrete, porque a gente acha que quando achamos algo muito bom e que nos causa muita alegria, podemos abandonar o nosso lado racional e viver puramente as emoções. Mas na verdade, o que devemos fazer é conservar o lado racional mesmo nesses momentos. Afinal de contas, coisas ruins ainda podem acontecer mesmo que nós estejamos em uma época boa. Embora as emoções sejam fundamentais para o desenvolvimento e existência humana, é importante lembrar que nem sempre devemos agir em função delas. Então, o lado emocional deve ser subordinado ao lado racional para que a nossa vida não seja governada pelos vícios, ou seja, por impulsos e desejos momentâneos. O mais importante é uma mente livre, uma tranquilidade da alma que só a razão pode oferecer. A razão é o próprio equilíbrio da emoção. Com ela, podemos tomar decisões mais firmes, rigorosas, conscientes, que vão estar de acordo com o que nós queremos para nós. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero ser um cozinheiro muito bom. E para isso, eu obviamente tenho que estudar muito, além de dar muita sorte na vida. Mas vamos tirar a sorte da equação. Para ser um bom cozinheiro, eu tenho que estudar todo dia. Mas todos os dias eu acordo e eu vou dormir com emoções diferentes. Por exemplo, hoje eu acordei triste, mas amanhã eu vou acordar feliz. E só que eu vou dormir com raiva também. Se eu ficar dependendo das minhas emoções positivas para chegar onde eu quero chegar, então eu nunca vou conseguir. Se você só faz as coisas quando você tá motivado, então você só vai fazer as coisas uma vez a cada ano, porque a motivação é algo que vem muito momentaneamente e vai embora mais rápido do que demorou para chegar. E é aí que entra a razão, que aqui é o Remy. A razão controla você, o seu corpo. Ela se torna você. Você é um ser racional. Como disse Aristóteles, a razão é uma ferramenta ao mesmo tempo que é o próprio ser, assim como as emoções também podem ser ferramentas ao mesmo tempo em que é o próprio ser. A questão é que nós nos acostumamos a usar mais as nossas emoções e muito pouco da nossa razão. Eu não tô aqui para falar que não devemos sentir, é claro que a gente deve sentir de tudo e muito, mas que o sentimento não nos impeça de conseguir o que nós desejamos racionalmente, que não nos impeça de sermos virtuosos, de sermos morais e éticos. Afinal, se todo mundo só agisse por instinto, nós não estaríamos em uma cidade, nós ainda estaríamos no meio da selva. A razão não se importa com a felicidade passageira, mas sim com a retidão. E a retidão, sim, essa é a virtude. E a virtude é o bem, e o bem é a felicidade eterna. A ataraxia é a chave. Mas o que acontece quando a própria razão se desvia de seu curso natural? Como foi o caso do Remy com Gusteau. Em uma parte do filme, Remy volta a roubar para os seus familiares. Não que tenha sido errado, claro, ele é só um ratinho, mas ele deixou de seguir o seu ideal, parou com a sua rotina de ir de acordo com aquilo que ele estipulou. Bom, quando isso acontece, a comunicação entre a emoção e a razão começa a falhar. E isso cria um espaço para uma série de preconceitos. Porque sem a razão não podemos encarar a realidade. E quando não podemos encarar a realidade, começamos a colocar nossas expectativas nela e começamos a tentar impor os nossos desejos nos outros. E é aí que surge o ego, ou melhor, o ego. O ego é a nossa parte que espera que tudo supere a nossa expectativa. E mais do que isso, é aquela nossa parte que se ofende com qualquer coisa, que chora por qualquer coisa. E além disso, é aquilo em nós que carrega a arrogância, a maldade e o vício. Como mostra o filme, o ego só é vencido quando a razão e a emoção se juntam novamente. Quando a razão volta mais forte do que era e a própria emoção cria um pouco de razão para si. É quando esses três intelectos, governados pelo ideal, se juntam novamente que eles conseguem vencer o inimigo. E o próprio inimigo, vencido pela nostalgia, pelos bons sentimentos, pelo fruto da razão com a emoção, se torna um bom amigo. O ego, quando vencido, se torna uma parte da razão e da emoção, fortificando ainda mais a tranquilidade da alma. Isso acontece quando nós vemos que o ego não se importa mais com fama, críticas ou as multidões. Agora ele só quer estar tranquilo e em paz, junto com o Linguini e o Remy. E assim eu termino a minha teoria dos 4 intelectos, sendo eles o Gusteau como o sábio, o Remy como a razão, o Linguini como a emoção e o ego como o ego. É claro que isso aqui não tem nenhum rigor científico. Eu não saí por aí perguntando para as pessoas se é isso mesmo, eu não abri nem sequer nenhum cérebro. Eu só brisei muito com o que eu aprendi em filosofia e decidi projetar em Ratatouille. Enfim, eu espero que isso de alguma forma tenha te ajudado ou feito você pensar, porque eu tô aqui para isso. E se você quiser contribuir para minha teoria, é só deixar aí nos comentários. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir, deixa o like, deixa o comentário e depois 아무래도